Olá pessoal, boa noite. Vamos iniciar então o nosso estudo hoje sobre o livro do Apocalipse. Eu mandei semana passada nos grupos da congregação, Mulheres que Oram e da liderança da Quarta Igreja, a apostila. E por enquanto é o que está lá, tá bom? Nós vamos estudar hoje o último ponto dessa apostila. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos lá, vamos para o nosso boa noite antes de orarmos. Boa noite, Cris. Boa noite, Regiane. Boa noite, Cidinha. Raquel Espim, boa noite. Boa noite, Anice também está conosco e a Marizene. Tá bom? Que Deus abençoe a vida e o lar de vocês. Vamos orar nesse instante? Vamos falar com Deus então. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nos achegamos a Ti, pedimos perdão pelos nossos pecados, se temos te desagradado de alguma maneira, que o Senhor nos lave, nos santifique e que possamos também deixar o pecado e nos converter ao Senhor. Ó Deus, se conosco, abençoa a nossa vida, o nosso lar, livra-nos, Senhor, de todo mal. E nesse instante em que vamos nos reunir em torno da tua palavra, abre o nosso coração, os nossos ouvidos e a nossa mente para aprender a tua palavra, ó Deus. E ajuda-nos a sermos servos praticantes dela, em nome de Jesus. Abençoa, portanto, a Deus, a todos os irmãos que estão conosco nessa noite. Abençoa a Quarta Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo. Abençoa a Congregação Presbiteriana do Alvarenga. E abençoa todos os irmãos que estão juntamente conosco, de outras igrejas presbiterianas espalhadas pelo Brasil, ou mesmo de outras denominações. Que o Senhor abençoe e edifique a vida de cada um através da tua palavra nessa noite. Esse é o nosso pedido e nosso agradecimento já. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus é que oramos. Amém. Amém. Vamos lá. A Ivandi está conosco também, a Miriam, a Joana e o Zé Carlos. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe vocês, tá bom? Como sempre aí, eu peço para que vocês é, mande as perguntas aí, os comentários, pode colocar aí no nosso chat mesmo, nos comentários do Facebook, tá bom? Ou mande, quem tem aí o nosso WhatsApp, tiver alguma pergunta, alguma dúvida, podem colocar para a gente ir tirando. Então, estamos estudando o livro de Apocalipse, é um estudo um pouco mais profundo do que aquele que geralmente fazemos na escola dominical. E o nosso intuito aqui é estudá-lo todo mesmo, né? Desde a sua autoria, a sua época, os seus personagens, os seus símbolos. Estamos no começo, então. Essa é a sexta aula, ou o sexto estudo de quinta-feira sobre o Apocalipse, mas caminhamos bem pouco, porque o nosso intuito é nos aprofundar. O Apocalipse ele é escrito em 7 sessões, 7 histórias contadas 7 vezes, né? A mesma história, na verdade, contada 7 vezes, 7 sessões, e por isso temos muito a aprender, certo? Essas histórias que são contadas no Apocalipse, essas 7 histórias, que é a mesma história, é a história da redenção, desde o nascimento de Jesus Cristo, portanto, a criação da igreja, até a vinda de Jesus Cristo e né, o resgate dessa igreja que foi comprada pelo seu sangue. Então, essa é a história do Apocalipse. O Apocalipse foi escrito num contexto de perseguição da igreja e foi escrito para ajudar a igreja a superar o medo, superar a apostasia, mostrando que no final da história Cristo e a igreja vencerá os seus inimigos. Portanto, é muito salutar, muito importante para a vida espiritual da igreja, dos irmãos, compreenderem melhor o Apocalipse. Nós somos assim animados, revitalizados quando de fato conhecemos esse precioso livro
escrito pelo apóstolo João, mas que foi uma revelação de Deus a Jesus Cristo. Jesus Cristo mandou um anjo, e esse anjo então revela a João o que há de acontecer, tá certo? Ele é endereçado primeiramente às 7 igrejas do Apocalipse. Essas 7 igrejas representam todas as igrejas de todas as épocas da Terra, não é? E é uma carta circular. Então, tem várias características aí que são necessárias abordar, porque há muitas repetições no livro, e essas repetições são propositais, que nós chamamos de paralelismo, para que a ideia, né, a lição, fixasse através da repetição, não é, da história contada 7 vezes no coração daqueles que estavam sofrendo e precisavam então de um conforto, de um consolo. E é isso, esse é o objetivo do livro do Apocalipse: consolar aqueles que choram, enxugar as lágrimas daqueles que estão sofrendo, mostrando que no final tudo vai dar certo. Tá certo? Então demos aqui uma breve panorama do livro do Apocalipse. Então vamos do capítulo 1 até o capítulo 3º. Os 3 primeiros capítulos contam a primeira história, que é a primeira sessão. Nós temos uma introdução no livro, que os versos 1 ao verso 8 do capítulo 1. O livro tem uma introdução, não é? E nós estamos nessa introdução, existe o prólogo, certo? Nós estamos no prólogo, que é o verso 1 a 3. Nós vamos começar lendo então, tá bom? Apocalipse 1, do 1 ao 3. Vamos ler novamente? Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, aí é o verso 4 já, né? Não vamos ficar até o verso 3. Se der, a gente entra no verso 4 aí, tá bom? Então eu havia parado aí já no versículo de João 1, de 1 a 3, e João 17, 5. Mas nós vamos retomar aqui o prólogo desde o início, tá bom? Então o prólogo ele é um antilóquio. O que é um antilóquio? Ele é um resumo que antecede a história, né? É um resumo. Antes de eu contar a história, eu conto um resuminho da história. Então, o prólogo, versos 1 a 3, é um resumo de tudo o que ele vai dizer no livro. Pode ser uma explicação sobre a que se destina tal escrita. Olha, né, essa escrita tem tal objetivo. Então, de forma que é um resumo. O prólogo em pauta, aqui, né, que nós estamos estudando, ele foi escrito por João, o apóstolo, e Apocalipse significa revelação, tá certo? Muitos consideram o livro de Apocalipse um livro difícil de entender, um livro misterioso. Muitos desistem de estudar o livro de Apocalipse justamente por isso, porque não o compreendem e não o estudam como tem que estudar, que é em 7 sessões, tá certo? Então muitos acabam desistindo, acabam não entendendo, né? Até teólogos da história disseram que o Apocalipse, alguns deles, né, disseram que o Apocalipse é um amontoado de palavras, de escritas, de diversos autores e que não tem sentido. Mas é horrível isso, porque
faz com que as pessoas abandonem o estudo do Apocalipse. E pelo contrário, o Apocalipse ele tem um objetivo, né? Ele tem uma lógica, né? Desde que seja lido corretamente, tá certo? Então ele é uma revelação. Ele veio para desvendar, né? Para trazer luz sobre alguns mistérios e não para torná-lo mais misterioso ainda, né? E é uma revelação de Jesus Cristo, né? Para quem? Para os seus servos. Quem é os servos de Jesus Cristo? Aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que creem no Evangelho e que, por sinal, estavam sofrendo na época em que João também estava preso na ilha de Patmos, né? E João fala por que ele estava preso lá. No verso 9 do capítulo 1, ele diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então ele estava ali preso, né? Justamente porque ele era um servo de Jesus Cristo, era um apóstolo, era um pregador da palavra. De forma que na época de João, já no final do século I, os cristãos estavam terrivelmente sendo perseguidos, né? E muitos morriam mesmo, foram martirizados. E João foi ali para a ilha de Patmos, levado para a ilha de Patmos, né? Por causa da perseguição e por causa do testemunho que ele dava é, do Senhor Jesus Cristo. E nessa ilha, então, ele teve essa revelação, a revelação do livro do Apocalipse, né? Aparece um anjo, né? E esse anjo leva ele a ter visões, e nessas visões, então, é revelado o livro de Apocalipse ou a revelação, como é o próprio significado do livro. Apocalipse significa revelação, então. E essa revelação é para os servos de Jesus Cristo, os seguidores de Jesus Cristo, né? É prefigurado ali nas 7 igrejas do Apocalipse. 7, nós já falamos e sempre temos que falar isso, porque ele vai aparecer em todo o livro. É um número especial porque tem um significado de completude, de totalidade. Então, o número 7 é muito significativo. 7 igrejas significa todas as igrejas do mundo e de todas as épocas. Então, por isso, hoje em dia, o Apocalipse é tão importante para nós, quanto foi para as 7 igrejas lá, né, da Ásia Menor, que foram que foi destinado a princípio o livro do Apocalipse, tá certo? Então, a revelação não somente abrange o futuro, mas tudo o que está relacionado a ele. Bom, quando a gente pensa no termo revelação, a gente pensa já no futuro, mas não necessariamente. O termo revelação tem mais a ver com boca de Deus, com procedência de Deus. É a revelação de Deus. Deus está revelando coisas que já aconteceram, que estão acontecendo na época de João e que irão acontecer e que nem aconteceram ainda nos nossos dias, porque nós também aguardamos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Então o livro tem uma relevância, teve uma relevância na época da escrita para os leitores originais e ouvintes originais de João, teve para essa igreja que foi se desenvolvendo através dos séculos e tem para nós hoje, porque Cristo ainda não voltou. Nós aguardamos ainda acontecer algumas dessas revelações que é dada no livro do Apocalipse, tá certo? Então, revelação não abrange somente o futuro, mas passado, presente e futuro, tá certo? No sentido revelação, boca de Deus, revelação de Deus, é procedência de Deus. É nesse sentido que nós devemos entender o livro do Apocalipse, e não somente como coisas futuras, porque ele fala da perseguição que a igreja teve no primeiro século. Isso já passou, tá certo? Mas na época lá, os irmãos, né, nossos do passado não compreendiam também. Bom, vamos lá. Nesse sentido, o próprio Jesus Cristo, que recebeu a revelação do Pai, revela a João a si mesmo através de um anjo, né? E ele se revela glorificado. O que João
vê ali no Apocalipse, né? O anjo leva ele a ver, não é exatamente aquele Jesus que caminhou com ele sobre a terra. É lógico que João sabe que aquele é Jesus, mas quando ele se revela, Jesus se revela para João, ele se revela como já glorificado, tá certo? Ele está sentado à direita de Deus nas alturas. Então João vai dizer do homem, né? Alguém como filho do homem, lá no, nos versos 12 em diante de Apocalipse 1, ele diz: Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, como uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, ele vai ver, na verdade, a figura de Jesus glorificado, tá certo? Não é aquele Jesus mais que andou com ele, que comeu com eles, não é? Aquele Jesus que encarnou aqui se encarnou e viveu entre nós, né? Tabernaculou com os homens. Ele vai ver o Cristo, portanto, glorificado. E aí, né, como nós lemos lá, a revelação de Jesus Cristo, o nome duplo Jesus Cristo tem um propósito aí no livro, né? Para que quem leia a epístola saiba que é Jesus. É aquele, quem está se revelando, quem está sendo mostrado para João, é aquele Jesus, o filho de Maria, o filho de José o carpinteiro, aquele que andou entre eles, mas também o ungido de Deus, o Salvador. Por isso o nome Jesus, que significa Salvador, mas que era o nome próprio de Jesus aqui na terra, né? E Cristo, que significa ungido, que era o Messias prometido de Israel. Então ele diz: Eu sou Jesus Cristo. Quem está revelando isso é Jesus Cristo. Portanto, para que os crentes soubessem que aquilo não era uma invenção de João, tá certo? É... Quando um autor ele faz a introdução do seu livro, geralmente ele cita as suas referências. Ele cita com quem ele, aonde ele bebeu, a fonte que ele bebeu, quais são as suas fontes. E João está dizendo então qual é a fonte. A minha fonte é Jesus Cristo, né? O Filho de Deus encarnado. Portanto, ele está com isso, ele está reivindicando a autoridade do livro. Não é algo que João inventou, tirou da cabeça. Não é algo que alguém disse a João. Não foi qualquer pessoa, mas foi um anjo enviado por Jesus Cristo. Jesus Cristo recebeu essa revelação do próprio Pai. E ele manda um anjo falar a João, que por sua vez escreve a carta às igrejas. Tá certo? Então veja, procedência, né? Procedência. João está dando autoridade à sua carta quando ele revela o nome duplo de Jesus Cristo. Tá certo? É, era aquele que existia antes, né? O nome Cristo, né? Ele tem um peso muito grande para os judeus, porque os judeus sabem que Cristo, na verdade, é Deus, é o Emanuel, né? Quando João, o mesmo que escreveu o Apocalipse, ele escreve o Evangelho, e muitos não sabem, mas João escreveu o Evangelho depois do Apocalipse, tá certo? Essa é uma das discussões teológicas aí, né? Que o Apocalipse foi escrito primeiro que o Evangelho. Mas veja você aí, João capítulo 1, verso 1 a 3, ele está identificando Jesus, esse Jesus Cristo, como alguém, né? Pré-existente, que já existia antes de todas as coisas.
O Emanuel já existia antes de tudo. João 1, de 1 a 3, diz o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então é esse Jesus Cristo que ele está vendo agora na sua revelação. É esse Jesus Cristo que tem o cabelo como a mais alva lã. É esse Jesus Cristo que tem uma espada que sai da boca, né? Com uma palavra afiada. É esse Jesus Cristo que vai reger as nações com cetro de ferro. E aí ele vai mostrar que esse Jesus Cristo ele é pré-existente, ele já existia antes de tudo, ou seja, ele é divino. Tá certo? Olha o que ele vai dizer também lá ainda no Evangelho de João, capítulo 17, verso 5. E aí a gente chega aonde nós paramos semana passada. Mas eu precisava fazer essa recapitulação com vocês aí, porque não dá para simplesmente parar na metade e continuar. João 17, 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então, Jesus Cristo, ele sabia, né, disso. E muitas vezes as pessoas não criam, principalmente os judeus, os fariseus, né? Aquelas pessoas que contendiam com Jesus porque ele se colocava no mesmo nível que Deus. E por que ele se colocava no mesmo nível que Deus? Porque ele é filho de Deus, ele é Deus como Deus. Ele sempre existiu, ele é o verbo, é a ação de Deus, tá certo? Tudo o que Deus fez, ele fez através do Filho, que existia nele, sempre existiu. Ok? Então, é esse Jesus Cristo que João agora está dizendo, que ele está usando como fonte, como base da sua revelação e do seu livro, para que quando chegue às igrejas, as pessoas possam dar atenção a esse livro, tá certo? Que é a revelação do próprio Jesus Cristo. Aquele que esteve entre nós, o filho de Maria e de José, mas também o Cristo, enviado por Deus e que existia antes do mundo existir. Ok? Muito bem. A revelação é de Deus, não é de um anjo. Olha lá no começo do verso 1 diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar. É um anjo que está mostrando. Mas os anjos, dentro da palavra de Deus, são ministros de Deus. O anjo é um ministro de Deus, tá certo? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, verso 7. Vamos lá? Porque, infelizmente, houve, melhor dizendo, vários escritos é, é, denominados e escritos por anjos, justamente nesse período, né, em que vai acabando o Novo Testamento, que os livros estão acabando de ser escritos. Então, é muito complicado isso, né? Porque muitas pessoas tentaram escrever livros para competir com as escrituras, o cânon sagrado, dizendo que foi revelação de anjos. E João ele combate isso. Quando ele diz que essa revelação é de Jesus Cristo dado por Deus, é um anjo que está trazendo, mas o anjo é sempre um ministro de Deus, tá bom? Então em Hebreus capítulo 1, verso 7 diz: ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Então, os anjos são ministros de Deus. E a palavra ministro é interessante, a palavra ministro significa também escravo, significa alguém que está sob o mandado de Deus. Né? Ainda em Hebreus capítulo 1, verso 14, diz assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão herdar a salvação? Ou seja, os anjos foram criados para servir a Deus em favor da humanidade, tá certo? Então, nós vamos perceber isso muito claramente, que quando João tenta se prostrar em adoração, porque o anjo também é uma figura, né? Assim, majestosa, não é? Ele vai
se prostrar durante esse contato que ele tem com o anjo que traz a revelação, e o anjo vai dizer, não, eu sou conservo teu, eu sou como tu, não sou digno de ser adorado, adora a Deus. Tá certo? Então o livro começa dizendo que a revelação é de Deus, é de Jesus Cristo e não é uma revelação de anjo. Num certo grau de sentido, assim como nós também somos servos de Deus, os anjos também são. Tá certo? Veja lá então os textos que eu falei em que João ele vai confundir, né? Ele fica tão atordoado na hora que ele acaba se prostrando para o anjo, mas o anjo o adverte para que ele não o adore, porque ele não é digno de adoração, era para ele adorar somente a Deus. Apocalipse 19:10. Vamos lá. Vamos lá, Apocalipse 19:10. Então, anjos não são para ser adorados. E ainda hoje, o que nós encontramos? Nós encontramos algumas doutrinas que adoram anjos, que rezam para anjos, que acendem vela para anjos, né? Então, tudo isso é combatido dentro da palavra de Deus. Nós não devemos buscar adoração a anjo, nem rezar para anjo, nem acender vela para anjo. Isso é heresia dentro da palavra de Deus. Não acontece isso. E muito menos adoração. Tá certo? Então, Apocalipse 19:10, olha aí, o que é que vai acontecer? É, Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. João está falando, quando o anjo está revelando para ele e vai acontecer isso aí. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo, ou seja, sou servo que nem você. Sou servo contigo. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Tá certo? Então ele deveria adorar a Deus, adorar a Jesus Cristo, mas não adorar a anjo. Novamente, ele vai repetir esse evento que aconteceu no capítulo 22, verso 9. É uma repetição. Lembre-se que o Apocalipse ele tem várias repetições do mesmo fato, tá certo? Porque ele é escrito em seções. Então, lá em 22, 9, mais uma vez aconteceu. Vamos ler o 8 também. Diz assim: Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Ele se prostrou para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Então aqui ele também diz que nem os profetas eram para ser adorado, né? Ele diz, eu sou dos teus irmãos e dos profetas. Ou seja, hoje nós vemos aí um equívoco tremendo, né? Milenar da Igreja Católica que vem século após século adorando, né, os apóstolos, adorando os santos. E aqui, claramente no Apocalipse, é revelado que mesmo os profetas, mesmo os apóstolos, mesmo os anjos, não podem ser adorados. Só quem pode ser adorado é Deus. Tá certo? É Deus. Só Deus é digno de adoração. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses você pode adorar. Outros, nenhum mais você pode adorar. Né? E aí a gente tem que entender o Apocalipse no contexto do que estava sendo vivido na época. Por quê? Porque além das pessoas estarem sendo perseguidas por causa do cristianismo, existia o Império Romano, em que a figura do imperador era adorada. Era adorada. E se não se prostrassem à figura a figura do imperador, né, as pessoas eram executadas ou eram presas. Então, a mesma coisa que aconteceu na época de Daniel. Lembra que Daniel e os seus amigos, né, foi feito um decreto lá para que eles pudessem, para que eles também se prostrassem diante do imperador, e eles não fizeram isso e tiveram que pagar o preço, sendo jogado em fornalha, né? Mas nada aconteceu porque Deus os livrou, não é verdade? Então, meus irmãos,
assim também estava acontecendo na época de João, né? As pessoas estavam sendo perseguidas e maltratadas, é, porque não adoravam a figura do imperador, né? Não seguiam mais o judaísmo, porque o judaísmo havia divergido do propósito de Deus, né? Não aceitaram o Messias quando veio, não adoraram o Messias, pelo contrário, o crucificaram, né? E por que o crucificaram e os apóstolos denunciavam isso quando nas suas pregações? Vocês mataram o autor da vida. Lembram-se, João, né? É, é, Pedro e João e os demais apóstolos, né? Muitos foram presos ao longo da sua carreira porque eles denunciavam isso. Ó, vocês mataram Jesus, né? Vocês mataram o Cristo que foi enviado por Deus, mas se arrependam dos pecados. E pelo contrário, cada vez que era pregado, mais eles eram odiados e mais perseguidos. Não é isso? Então, João estava ali na ilha de Patmos, né, justamente por causa desse testemunho de Jesus Cristo que ele dava, né? E os romanos os perseguiam porque eles não adoravam o imperador, mas também porque os judeus, né, ficavam incentivando Roma a persegui-los, né? Uma vez que eles não. É, né? É como Jesus Cristo mesmo. Né? Jesus Cristo foi morto por Roma por ciúmes dos judeus, porque eles ficavam fazendo, vamos dizer assim, inferno, eles ficavam perseguindo a Jesus e falando, inventando mentiras para ver, já que eles não podiam matar a Jesus, eles não tinham esse poder, eles estavam sob o domínio de Roma, eles então fizeram com que Roma fosse a mão do carrasco para crucificar a Jesus Cristo. Então a mesma coisa está acontecendo agora com o apóstolo João, preso na ilha de Patmos. Estava preso, sendo odiado pelos judeus, mas também porque não queria adorar a figura, os ídolos, né, de Roma e a figura do imperador também que era adorado naquela época. Veja aí ainda Atos 10, 26. Atos capítulo 10, verso número 26. O que é que diz aí? Mas Pedro o levantou dizendo, ergue-te, eu também sou homem. Né? Pedro também já quiseram adorar a Pedro. Né? Quando Pedro foi enviado a Cornélio lá, né, aquele centurião que queria saber mais de Deus, que teve uma visão, teve um sonho para mandar chamar Pedro para pregar na sua casa, quando ele chegou então, por falta de conhecimento mesmo, e pode ser que aconteça, né? No início da conversão de alguém, por ignorância, a pessoa continue na idolatria. Mas à medida que ela conhece a palavra de Deus, portanto, ela tem que largar essa idolatria, ela tem que abandonar os ídolos, abandonar a idolatria, tá certo? Então, esse é o foco aí, né? É isso que está sendo enfatizado aí nesses primeiros versículos do Apocalipse. Os servos a quem é dirigida a revelação, olha lá, Apocalipse capítulo 1, né? É dito, lhes deu revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Esses servos, quem são esses servos? Né? Os servos a quem é dirigida a revelação são os que foram comprados para Deus por preço altíssimo. Isso vai ser contado várias vezes dentro do próprio livro de Apocalipse. Né? Jesus Cristo ele tem ele tem uma relação especial, porque esses se tornaram irmãos de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E todo aquele que crê em Jesus Cristo, então, né, é tornado filho de Deus. Deus o adota como filho. Né? E nós somos agora irmãos de Jesus Cristo, tá certo? Irmãos uns dos outros. Então, essa relação aí
né? Ela é explorada aí dentro do livro de Apocalipse. Os servos a quem é dirigida essa revelação, então, é os que são comprados por esse preço, né? E aí, de certa maneira, vai se concretizar, né? Ou vai se provar um dos pontos do calvinismo que nós cremos, não é? Que é a expiação limitada. Cristo não morreu por todas as pessoas do mundo, mas ele morreu por aquelas que o Pai lhe deu. Mas quem que o Pai lhe deu? É só da alçada do Pai, é só do conhecimento do Pai. O Pai sabe quem ele elegeu antes da fundação do mundo. Né? Naturalmente, Jesus, como Deus, também sabe disso, o Espírito Santo sabe disso, mas só é a pessoa de Deus que sabe disso. Nós não sabemos. Por isso o evangelho deve ser pregado a toda criatura, porque para quem não servir para a salvação, vai servir para a condenação. Tá certo? Mas o evangelho deve ser pregado a toda criatura, foi Deus que mandou. Mas Deus sabe os que são seus. Isso é falado a todo instante. Seja no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus sabe quem é dele, porque foi ele que elegeu. Ah, mas qual foi o critério de Deus, né? Nós não sabemos nada disso, a Bíblia não revela, a Bíblia só diz que o Pai escolheu para si um povo. Escolheu para si um povo. E é por esses que Cristo, ele morreu, ressuscitou, e ele dirige a palavra do Apocalipse aos seus servos, certo? É a todo aquele que entrega a sua vida, que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ninguém precisa ficar preocupado. Mas e se eu não for? Não. Se você crê em Jesus Cristo, se você crê no sacrifício de Cristo e aceita ele, você se arrepende dos seus pecados, então você é servo de Deus, né? Ah, mas e minha mãe e meu pai? Prega o evangelho para eles, da mesma coisa. Se eles creem em Jesus Cristo, se eles se arrependerem dos seus pecados e se converterem dos seus maus caminhos, eles também são servos de Deus. Mas e se não? Então não são servos de Deus. Ok? Então o Apocalipse é escrito para os servos de Deus. Mesmo porque há palavras no Apocalipse que somente os cristãos entendiam, tá certo? Os cristãos. O Apocalipse é um livro que ele, justamente por ele ser um livro escrito para cristão, muitas pessoas não vão entendê-lo. Né? O apóstolo Paulo vai falar isso, que o evangelho é loucura para os que se perdem, mas é cheiro de salvação para aqueles que são salvos. Tá certo? É loucura, né? É loucura, a cruz de Cristo é loucura para os que se perdem, né? Então, nós vemos tudo isso no Apocalipse, tá certo? Nós somos servos de Deus. Os servos a quem é dirigida a revelação são os que foram comprados por Deus por um preço como o sangue do Cordeiro. Veja lá, Apocalipse capítulo 5, verso 9. Nós vamos ver que são esses a quem o livro é escrito. E para quê? Para sossegar o coração dessas pessoas, tá bom? Porque mesmo sendo servos de Deus, nós temos nossos e eis aí uma prova, né? O livro do Apocalipse é uma forma de perseverança, porque está sendo revelado aos filhos de Deus, aqueles que são verdadeiros filhos de Deus, e eles entendem isso, que no final Jesus Cristo vai vencer, né? A igreja vai vencer, então vale a pena perseverar. Veja lá, Apocalipse capítulo 5, verso de número 9. Diz assim: E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fosse morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes e reinarão sobre toda a terra. Vejam, a obra de Jesus Cristo tem um objetivo.
Qual é o objetivo? É comprar para Deus pessoas que procedem de todas as tribos, línguas e nação. Percebam, não é todas as pessoas do mundo. Não é todas as tribos do mundo, são pessoas que pertencem a toda tribo, toda língua e toda nação. Nesse sentido, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Né? Não faz acepção de pobre, de rico, de negro, de branco, de asiático, de pessoas letradas, de pessoas analfabetas. Deus veio para salvar pessoas de todos os lugares, de todas as tribos. Cristo comprou essas pessoas com o seu precioso sangue. Tá certo? E é para essas pessoas que Jesus trouxe a revelação do Apocalipse. Vejamos ainda, Atos capítulo 20, verso 28. Atos 20, 28. Né? O livro do Apocalipse está muito relacionado com o livro de Atos, porque a igreja ela surge, né, historicamente ali, na época de Atos, né? No livro de Atos conta a história do surgimento da igreja. E como o livro é destinado à igreja, o livro do Apocalipse, então tem tudo a ver com Atos dos Apóstolos, tá certo? Atos capítulo 20, verso de número 28. Eu já vou ver lá, já daqui a pouco vou lá para o nosso chat para saber se tem alguma dúvida, alguma pergunta e a gente responde. Atos 20, verso 28. Diz assim: atendei por vós, né, Paulo manda chamar os presbíteros de Éfeso, ele está lá em rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Perceba, os presbíteros vão pastorear a igreja, não vão pastorear o mundo. Não é função da liderança da igreja pastorear o mundo, mas pastorear sempre a quem? A igreja. A igreja. Quem é a igreja? São os servos a quem Jesus comprou para Deus de todas as tribos, povos, nações, com o seu precioso sangue. Tá certo? Então veja, o livro de Atos foi escrito para você. Você precisa conhecer o livro de Atos, não, o livro de Apocalipse. Você precisa conhecer. Tá certo? Você precisa entender. Porque é algo destinado para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Tá certo? Então, de forma que aqui se aplica também Deuteronômio 29, 29, né? As coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. Né? O que não foi revelado é só para Deus. Né? Não é para a gente ficar procurando chifre em cabeça de cavalo, unicórnio, né? Não é para a gente ficar procurando na Bíblia. Ah, por que não tem isso? Por que não tem essa explicação? Por que aquilo outro? Né? Tem tanta coisa para saber na Bíblia. Por que não? Por que não nos devotar a conhecer, nos aplicar a conhecer aquilo que Deus revelou? E o que Deus revelou? A sua palavra, o Apocalipse. Então eu preciso conhecer o Apocalipse como servo de Deus que sou. Vamos ver ainda 1 Pedro 1, 18 e 19, sobre essa relação, né, de que a igreja foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, vamos lá, verso 18 e 19. O apóstolo Pedro escreve: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais os legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ou seja, Pedro também está escrevendo à igreja, né? E mostrando que a igreja, né, aquelas pessoas que compõem a igreja, são muito preciosas para Deus. Preciosas porque o seu filho deu o seu próprio sangue para resgatar essas pessoas a Deus. Né? Deus nos ama. João 3,16 diz porque Deus amou o mundo de tal maneira, é exatamente isso, a ponto de dar o seu filho, né?
Romanos capítulo 5, verso 8 vai dizer que Deus prova o seu grande amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então tudo isso é prova do amor que Deus tem por nós. Então nós precisamos conhecer o livro do Apocalipse. Né? Veja só, tudo isso só no primeiro versículo do Apocalipse. Nos primeiros 3 versos do Apocalipse, que é o prólogo. Né? Então, a gente está investigando tudo isso, mas o judeu que estava recebendo a carta ali, ele tinha muito mais informações, estava muito mais próximo às informações para eles do que para nós hoje, tá certo? Então eles entendiam. Quando eles receberam a carta do Apocalipse, foi lida ali na igreja, nas igrejas que eles faziam parte, eles entenderam: nossa, olha, Deus se revelou para nós e Deus quer que perseveremos. Deus quer que continuemos firmes, porque Cristo vai voltar para nos buscar. E um dia toda essa injustiça que a igreja sofre, ela será vindicada, né? Ela será requerida e Deus vai fazer justiça e vai tirar essas coisas e nós viveremos para sempre em paz. Então, esse é o contexto, né? Essa é a introdução, esse é o prólogo, é o antelóquio de tudo o que acontece no livro do Apocalipse. Tá certo, gente? Vamos lá. Depois eu volto aqui, deixa eu ver se tem alguma questão. Boa noite, Edenise. Edenise está conosco também. Deus abençoe, minha irmã. A Gláucia também está. Boa noite, Gláucia. O meu computador aqui tá. A Gláucia, a Beth, o Ivo, Paulo Ivo, Deus abençoe. A Miriam. Vamos orar juntos aí depois. Muito bem, mas não tem nenhuma pergunta, né? Não há nenhuma questão aí, não levantaram nenhuma questão. Então tá bom, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Muito bem. Podemos ouvir no Apocalipse o eco da aliança de Deus que Deus estabeleceu a Israel, próximo à entrada em Canaã, quando Moisés proferiu as bênçãos e as maldições. Lembram-se lá, né? Quando Israel estava prestes, né? Já havia morrido aquela primeira geração de incrédulos, né? Os pais daquelas crianças. Então, só quem era jovenzinho, quem era criança, na época que deixou o Egito, é que pôde entrar na Terra Prometida. Já entrar velho, porque eles passaram 40 anos andando ali, né, pelo deserto. Uma jornada que os estudiosos dizem que provavelmente se fazia em menos de um ano, foi feita em 40 anos, por causa daquele povo incrédulo, né, que ficou com medo de entrar na Terra Prometida. Mas agora o povo estava preparado, e Deus então falou para Moisés proferir as bênçãos e as maldições. As bênçãos se o povo fosse fiel, soubesse herdar a terra. Que coisa, né, irmãos? Até para usufruir da bênção de Deus, nós precisamos de sabedoria, precisamos da ajuda de Deus, precisamos da humildade, né? E da santidade, principalmente. Né? Porque, de repente, uma bênção pode se tornar uma maldição, se nós não soubermos usar. Por exemplo, aí, um carro, né? Deus nos dá a condição de possuir um carro, ter um carro bom aí, né? Agora imagina um carro bom na mão de uma pessoa exaltada, de uma pessoa insegura, de uma pessoa que não respeita as leis do trânsito. O que pode acontecer? Né? Pode prejudicar a si mesmo, como pode prejudicar outras vidas. Então, uma bênção pode se tornar uma maldição. E esse foi a grande cilada em que, infelizmente, Israel não soube se desviar. Né? Deus disse: ó, cuidado com os deuses dessa terra.
olha, cuidado com a cultura dessa terra. Se vocês se contaminarem, eu vou fazer pior do que eu fiz com o povo dessa terra. E, infelizmente, nós vemos um Israel indo para o exílio por conta de que não obedeceu à voz de Deus, né? E em vez de bênção, acabou colhendo maldição. Colheu bênção durante um bom tempo, né? Enquanto esteve na terra lá de Canaã. Mas Deus enviou os profetas, eles mataram os profetas, né? Não deram ouvidos a Deus e continuaram pecando e idolatrando os deuses das terras lá, e por isso, então, Deus levantou um povo e que invadiu o povo de Israel e o levou para o exílio. E depois daquilo, nunca mais eles voltaram a ser como era antes. Voltaram para sua terra, é verdade, mas sempre sob domínio de outro povo, sempre sob domínio, né? Agora, em 1943, se eu não me engano, que Israel volta novamente e se torna uma nação, né? Uma nação independente. Hoje é uma nação independente, né? Mas mesmo assim está rodeado ali por povos inimigos que querem desapossá-lo de qualquer jeito. E Israel vive ali, né, um barril de pólvora, a todo momento sofrendo ameaça de guerra e de ser invadido. Ainda hoje é assim, né? Mas cremos que um dia eles também hão de reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Muitos israelitas têm se convertido a Jesus, mas ainda não necessário, né? Cremos que próximo à volta de Cristo esse número vai ser maior. Não todo Israel como nação, mas todos os de Israel que serão eleitos também, porque Deus não faz acepção de pessoas. Vamos lá, continuando aqui, isso é outra história, né? Foi falado lá em escatologia, quando estudamos escatologia. Bom, então, no Apocalipse a gente ouve o eco da aliança, né? Quando Moisés proferiu as bênçãos e maldições. Apocalipse não pronuncia apenas maldições aos infiéis, mas também bênção aos fiéis, né? Quando você lê as cartas ao Apocalipse, inclusive amanhã, domingo, eu vou dar aula na congregação, né? E nós estamos um pouquinho mais atrasados do que a revista da Quarta Igreja, né? Do que a aula da Quarta Igreja. Nós estamos lá na lição 3 ainda, né? E a lição 3 vai falar sobre a primeira igreja do Apocalipse. Então, que é Efésios. Então, quando a gente lê as cartas do Apocalipse, aqui nesse primeiro capítulo, a gente vai ver que sempre tem bênção e maldição. Bênção para quem for fiel, para quem for perseverante, para quem dar ouvido à palavra de Deus. E maldição, né, para aqueles que forem infiéis, aqueles que não sejam, porventura não sejam obedientes àquilo que Deus tem falado na sua palavra. Ok? Então vejamos, né, algumas dessas bênçãos, né? Porque muitas pessoas leem o Apocalipse apenas como um livro de maldição. Olha, vai ter, né, gafanhoto com cara de leão e com cauda de escorpião. Não é só isso, né? E outra coisa, essas coisas não são para os eleitos. A igreja não vai passar por isso, tá certo? Lá na frente nós vamos falar sobre isso. Tá bom? A igreja não vai passar, não vai tomar mordida de um escorpião com cara de leão e um gafanhoto com cara de leão e cauda de escorpião. Isso é para os infiéis, para aqueles que não têm a marca de Deus sobre a sua fronte. Tá bom? A marca de Deus. Os que são de Deus têm a marca de Deus. E os que são da besta também têm a marca da besta. Tá bom? Nós vamos ainda estudar essa parte aí. Mas não precisa temer, né? Porque maldição é somente para os infiéis, aqueles que não forem fiéis a Deus. Então vejamos aí algumas bênçãos. Apocalipse 1:3, por exemplo, ele cita uma bênção. Só o fato da pessoa ser ouvinte do livro do Apocalipse já é uma bênção, né? Porque ela está sendo avisada.
Diz assim, Apocalipse 1:3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que internaliza a palavra de Deus e fala assim: poxa, eu preciso mudar a minha vida, porque Jesus está voltando e Jesus vai voltar para salvar a sua igreja. E aqueles que não forem salvos por Cristo vão sofrer no inferno eternamente. Então a pessoa se converte, a pessoa se arrepende dos seus pecados, a pessoa muda a sua vida. Então é nesse sentido que a pessoa é bem-aventurada, porque ela guardou a palavra no coração. O que diz o salmista? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tá certo? Então aí está a bênção. A bênção está mais sobre o verbo aqui guardar, né? Ouvir a palavra da profecia e guardar as coisas, pois o tempo está próximo. Tá certo? Ainda, outra bênção aí do Apocalipse 2:10, né? Quando ele começa a falar das igrejas aí, olha aí o 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não é que os crentes não têm sofrimento. Nós vamos ter sofrimento, né? Nós sofremos, alguns morrem, alguns são perseguidos, principalmente em países aí de intolerância religiosa, intolerância cristã. Os nossos irmãos estão morrendo a toda hora. Mas veja, nada pode ser comparado ao juízo de Deus que Deus vai trazer sobre a terra, sobre o mundo, sobre aqueles que não creem em Deus. Tá bom? Então, ainda que morramos por causa de uma perseguição, por causa de uma doença, por causa disso ou daquilo, mas a partir do momento que morremos, Cristo, ele nos aguarda, né? Cristo nos recebe. O Salmo lá diz que precioso é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, né? Porque Deus vai nos receber, é precioso, é o momento em que os filhos de Deus voltam para casa. Tá certo? Então, veja que maravilhoso, que magnífico que é isso. Agora, por outro lado, todas aquelas maldições proferidas aqui no Apocalipse não são para os crentes. Mas se a pessoa não é crente, ela tem que se preocupar. Né? E não só se preocupar, tem que se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Senão ela vai ter que encarar essas coisas. Senão aqui em vida, quando Cristo voltar, porque e essas coisas vão acontecer no mundo, no inferno, onde haverá choro e ranger de dentes, onde a fumaça sobe pelos séculos dos séculos sem fim, onde essas pessoas vão sofrer a penalidade eternamente, junto com Satanás e os seus, né, os seus servos lá, a quem serviu a Satanás, a besta, o falso profeta, o anticristo, todas essas personificações do mal estarão juntamente com aqueles que forem lançados no inferno, com o diabo e com esses que são deles. Tá bom? Então aí é para se preocupar mesmo e para pensar aí em se arrepender. Bom, eu coloquei vários textos aí, eu não vou ler todos, né? Sobre as bênçãos, né? O Apocalipse não pronuncia apenas maldição aos infiéis, mas também bênçãos aos fiéis, tá bom? Bênçãos, tem muita bênção aí no Apocalipse. Bom, no verso 3 do Apocalipse, aí nós estamos estudando o verso do 1 ao 3 ainda, no capítulo 1. Nos versos 3, temos a primeira das 7 bem-aventuranças do livro. Já li isso aí para vocês. Para aqueles que leem e que ouvem e que guardam, principalmente se guardam a palavra de Deus. Lá está escrito assim: bem-aventurado, né? Bom, bem-aventurado seria o leitor e os seus ouvintes. Não havia cópias, né? Então, vamos tentar nos imaginar na época de João, os leitores de João, né? Que iam ler
essa revelação que João escreveu num pergaminho, lembrando que o livro naquela época era pergaminho, enrolado, né? Não eram livros quadradinhos como nós temos hoje, não existia prensa, né? Era muito caro e muito difícil escrever um livro naquela época, de forma que um livro era lido numa igreja, lido em outra, depois em outra, depois em outra. Esse livro era circular, tá certo? Esse livro era circular. Né? Nos intervalos de uma igreja para outra, que muitas vezes as igrejas ficavam a muito tempo de distância, dias de distância, a pessoa ia copiando esse livro. Para quê? Para que ficasse uma cópia para uma igreja. Ou depois que passassem todas as igrejas, aí alguém copiava esse livro para mandar para outras igrejas. Tá certo? Então era assim que eram feitas as cópias que hoje chegaram até nós, né? O Novo Testamento. Então, bem-aventurado seria o leitor e os seus ouvintes. Não havia cópia de livros, o livro era lido em cada uma das 7 igrejas a seu tempo. A leitura era uma oportunidade única. Né? O pergaminho era desenrolado e lido em uma igreja, em voz alta, né? Provavelmente alguém que tinha uma voz boa, lia na igreja, não existia nenhuma tecnologia como hoje temos, como microfone, né? Era a pessoa lia, aqueles que estavam próximos repetiam para os de trás repetiam para os outros, e assim a palavra ia sendo, né, mais ou menos um telefone sem fio, mas com responsabilidade. Né? Não é hoje como nós brincamos telefone sem fio, que você começa com uma frase e chega lá no final da fila, a frase está totalmente deturpada. Mesmo porque o próprio Espírito Santo ele preservou a palavra revelada aos profetas e aos apóstolos para que eles pudessem registrar com fidelidade essa palavra, correto? Bom, então era assim um evento quando uma carta de um autor como João, o último dos apóstolos que estava vivo ainda, mandava para uma igreja. As pessoas vinham de longe, né? Olha, vai ter uma carta de João. Imagina hoje um filme, né? Há muita expectativa, né, nos filmes de Hollywood aí, nos filmes da Marvel, né? Os heróis da Marvel, quando é lançado um filme sobre eles, né? A sequência de um filme, as pessoas correm, compram ingresso antecipado, pagam até mais. Né? Naquela época, é lógico, não tinha tudo isso, mas a expectativa era a mesma. Porque não havia cinema, não havia assim, a distração que nós temos hoje. No que as pessoas gastavam o seu tempo? Eram nas assembleias, nas igrejas. Né? Quando tinha assim alguma coisa importante, uma coisa né? Primeiro verso 4, Apocalipse 1,4 diz: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Ou seja, ele está destinando às 7 igrejas da Ásia. Quais são essas 7 igrejas? Verso de número 11. Dizendo: O que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Lembrando que depois essas foram as primeiras igrejas a ouvir o livro do Apocalipse, mas depois deles foram mandados para todas as outras igrejas, porque 7 é um número fechado, é um número consistente, é um número inteiro, né? Significa tudo, todo, em todo o tempo. Então, depois dessas igrejas, essa carta era enviada como as demais cartas para todas as demais igrejas. Já tinham muitas naquela época de João, tá certo? Fora da Ásia, né? A própria igreja de Jerusalém, né? As igrejas, né? Em Roma, né? Paulo escreve aos Romanos, a igreja de Coríntios, a igreja de Laodiceia, a igreja dos Tessalonicenses, todas essas igrejas acabaram por fim ouvindo o Apocalipse. Tá certo? Ok?
Então, bem-aventurado nesse sentido, né? Bem-aventurado é aquele que lê e aquele que ouve. Imagina você perder, né, um evento como esse. Né? Você vai perder o evento da sua vida, né, naquela época. A leitura era uma oportunidade única, o pergaminho era desenrolado e lido na igreja. E depois, somente a oportunidade era na próxima igreja. A não ser que você tivesse dinheiro e tivesse perdido a leitura de uma igreja e fosse para outra igreja, né? E mesmo assim tinha que concorrer ao lugar, o espaço, que não deveria ser muito grande também. Tá certo? E as cartas eram lidas assim, né? Nós temos um exemplo lá em Colossenses, o apóstolo Paulo mandando que a carta passasse a outra igreja. Veja lá, Colossenses capítulo 4, verso de número 16. Colossenses 4,16. Diz assim: E uma vez lida essa epístola, epístola é carta, né? Perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses e a dos de Laodiceia. Lede-a igualmente perante vós. Então era um costume da época que as cartas fossem circulares, passassem em todas as igrejas assim, né, do império, tá certo? As igrejas naturalmente cristãs. Provavelmente as cópias eram feitas, então, eu falei já sobre isso, dos interregnos das leituras das igrejas. Champlin, que é um escritor, né, eu estou até com um livro dele aqui, um comentarista da Bíblia, ele diz o seguinte, esse comentário aqui, ó, gente, né, é uma sequência de vários comentários da Bíblia. Então, o Champlin observa em seu comentário lido do livro do Apocalipse que quando esse livro, o livro do Apocalipse, foi escrito, é possível que somente os livros do Antigo Testamento ainda fossem lidos nos cultos cristãos. Só eles eram tidos como canônicos, né? Os livros, as cartas de Paulo, os evangelhos ainda não eram totalmente conhecidos da igreja. Isso demorou até o século terceiro, se eu não me engano, quarto, início do século quarto, que fechou o cânon do Novo Testamento, que foram considerados, inspirados, esses livros que nós temos hoje no Novo Testamento. Mas enquanto isso, qual era a Bíblia do povo da época de Jesus, da época de Pedro, de João, dos apóstolos? Era o Antigo Testamento. Mas Pedro, ou melhor, João, ele reivindica o Apocalipse como canônico. Isso é interessantíssimo, não é todo mundo que observa isso no estudo do livro do Apocalipse. Tá certo? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, né? Já avançamos aí 10 minutos da nossa aula e a gente volta semana que vem desse ponto aqui, né? É que o livro, né, quando foi escrito esse livro aqui, do Apocalipse, somente os livros do Antigo Testamento eram tidos como canônico, né? Só eles eram tidos como canônico, tá certo? Então eu vou parar por aqui. Semana que vem a gente dá uma aceleradinha a mais, tá? Aí eu não vou fazer mais, não vou voltar mais, mas aproveitem para ler o primeiro capítulo, tá? O primeiro capítulo de Apocalipse e tirar as suas dúvidas semana que vem. Próximo ponto, depois que nós acabarmos aqui esse pedacinho da apostila, nós vamos estudar a saudação, que é dos versos 4 a 5, a doxologia, que é uma espécie de adoração, de oração, né? Ainda antes do verso 8, e no final do verso 8, uma Apocalipse não são loterias como esse do gafanhoto, da cara de leão, não entendi. Loterias como? Sei que o senhor já deve ter falado isso, mas ainda tenho dúvida. Loterias? Símbolo da são loterias? Você fala assim que são signos? Pastor, esses símbolos do Apocalipse não são loterias.
Não entendi aqui. Corrigir, não são literais. Ah, literais, Marcelene. Não, não são literais, Marcelene. Não, o símbolo do Apocalipse não são literais. Daí nós precisarmos estudar, compreender. É mais ou menos assim. Imagina você que alguém vai na igreja dar uma palestra em inglês. Se você não conhecer os signos em inglês, né, a palavra signo significa letra, né? Se você não conseguir, se você não entender os signos daquela daquela língua, você não vai conseguir interpretar, você não vai conseguir entender. Então, não precisa ir muito longe. Nossos antepassados, nossos avós, a linguagem deles modificou tanto que muitas vezes eles precisam explicar o que eles estão falando, não é verdade? Dependendo do lugar do Brasil que você vai, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, no Nordeste ou mesmo no norte do país, existe citações, existem expressões locais que nós não compreendemos. Então precisa que alguém interprete para a gente. Ou você conheça a língua daquele lugar. Então é isso, o Apocalipse é uma língua, né? E há expressões muito distantes de nós, que os ouvintes originais de João, eles entendiam perfeitamente, né? É, estavam entendendo o que João estava falando, mas nós precisamos entender. Então, muitas vezes não são literais, tá bom? Quando for algo literal, eu vou dizer, é literal. E quando não for literal, eu vou dizer, não, isso aqui não é literal, isso aqui é um símbolo, é uma simbologia. Por exemplo, a besta, né, o número 666, existe uma personificação da besta, um personagem que vai ser maligno. Mas ali em João, na verdade, era personificado pela figura de Nero, que foi um imperador que perseguia os cristãos, que pôs fogo em Roma e que colocou a culpa nos cristãos. E os imperadores cristãos e os imperadores romanos, desculpem, nada de imperador cristão, imperador romano, Nero, e os imperadores romanos, eles personificavam a figura da besta. Tá certo? Então era como eles estivessem, eles estavam sendo perseguidos pela besta Nero ou pela besta Domiciano, que era o imperador da época de João. E aquele homem ele estava personificando uma figura do mal. Então nós vamos, se Deus quiser, acompanhar isso no estudo do Apocalipse. Tá certo, Marcelino? Então, que Deus abençoe. Né? É idioma, a Gláucia, isso mesmo. Quando uma língua estrangeira, um idioma, nós precisamos conhecer, né, para poder interpretá-la. Então, isso também acontece com o Apocalipse. Tá bom? Deus abençoe, irmãos e irmãs. Até semana que vem. Muito obrigado. E, Paulo Ivo, vamos orar aí pela sua mudança e a sua nova moradia. Então, eu vou encerrar, irmãos, com mais uma breve oração pelo nosso irmão Paulo Ivo. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse momento de estudo da tua palavra. Que o Senhor, a cada dia, ó Deus, abra nossa mente, o nosso coração para compreender aquilo que o Senhor deixou para nós nas suas Escrituras. Nesse instante, ó Deus, em especial, queremos colocar a vida do Paulo Ivo, da sua família, ó Deus, diante do teu altar, que o Senhor abençoe essa mudança, essa nova moradia, ó Deus, abençoa a vida do nosso irmão, Senhor, que ele possa receber as bênçãos provindas do Senhor e necessárias para a sua nova adaptação, ó Deus, para que esse novo local que ele está residindo seja uma bênção para ele e para toda a sua família. Nós te pedimos isso e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado.